Oh, aleluia. Aleluia. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Vamos fazer uma confissão de fé. Essa é uma manhã de ensino. Nós vamos nos debruçar na palavra um pouco. Você pode olhar para ela, dizer: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, sabedoria e unção, saúde e prosperidade todos os dias da minha vida. Aleluia, aleluia. Você pode sentar. Vamos. Grupo de louvor, obrigado. Jesus, se puder, continua aí. Aleluia. Vocês estão bem? Feliz e alegre, cheio da graça e do favor de Deus. Amém. Hoje de manhã nós vamos falar um pouco sobre o louvor que vence batalha, né? E quando chegou esse tema para mim, eu fiquei me perguntando: Senhor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? E me veio vários desafios que a gente passa diariamente, não é, irmãos? Né? Semanalmente temos desafios que começam na segunda. Eu não sei se você viu o post da igreja essa semana, mas na segunda-feira a gente começa com uma pilhazinha, uma bateria assim, carregada. Na terça vai diminuindo a bateria, na quarta diminui mais um pouco, na quinta você já dá uma carregada no nosso culto, né? E aí vai. E a gente vai passando por várias dificuldades, né? E me veio à mente a parábola do homem que edificou a casa sobre a rocha, né? Lá em Mateus, eu acredito que é no verso 14, fala que sobre aquele homem que edificou a casa sobre a rocha, né? O homem sábio e o insensato, né? Sobre os dois vieram tempestades, vieram dias difíceis, né? A diferença é que um não foi abalado, né? E o outro desmoronou. Amém? A nossa fé, ela tem que estar firmada em uma rocha, né? Em uma pessoa, em uma palavra que se chama Jesus Cristo, a palavra de Deus, o verbo da vida revelado para nós, Jesus. Amém? Essa é a rocha verdadeira, essa é onde nós devemos nos segurar. E eu queria começar com vocês abrindo lá em 2 Crônicas, capítulo 20. A mídia pode projetar aí. Eu acho que eu vou descer um pouco, porque para ler é mais melhor de bom. Vamos ler. É um pouco extensa a leitura, mas vai ser bom, tá? Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande a multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum em toda Judá. Vamos parar um pouco aqui. Quando se levanta as dificuldades, irmãos, quando se levanta o caos, os ventos fortes, as tempestades, as notícias ruins, às vezes, nem todo mundo não, mas às vezes dá: Senhor, o que é que eu vou fazer com essa dificuldade? O que é que eu vou fazer com essa doença que se levantou? Com essa conta que eu não esperava, com esse desafeto que veio contra mim, né? Com esse vizinho que quer me afrontar e eu não fiz nada com ele,
né? Às vezes vem um medo, vem ou não vem? Amém? Nós não devemos ficar com medo, não somos o povo que deve temer as circunstâncias, mas o nosso humano às vezes vem, né? O nosso pastor estava falando um dia desse aqui que o pássaro pode voar sobre a sua cabeça, mas fazer um ninho é só se você permitir, não é assim? E Josafá, o rei, ele foi buscar o Senhor. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, amém? Carregando as baterias, viemos buscar o Senhor, amém? Vamos continuar a leitura. Em toda Judá, né? Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Se pôs Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançastes fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, ao teu amigo? Habitarão nela e nela edificarão um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. A nosso Deus, acaso não executarás, tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão em ti. Toda Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aí vem, presta atenção aí nessa parte. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre o filho Zaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, e filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo a Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vós assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, dos filhos do coatitas e dos correitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira,
pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede em seus profetas e prosperarei. Vamos parar um pouco por aqui. Levantou uma grande situação, né, contra Judá, contra aquele reinado do rei Josafá. E quando ele teve medo, ele fez o que, irmão? Diga, procurou o Senhor, se reuniu, aleluia, veio congregar. E aí nessa reunião, né, se juntaram todo o povo de Judá e de Jerusalém e começaram a aclamar ao Senhor, a louvar ao Senhor. E eis que se levantou um profeta. Amém? Muitas vezes, meu irmão, a gente reunido aqui, a gente pode desfrutar isso muito bem no Fire Night, a noite do fogo aqui com os jovens. Se levantaram vários profetas e começaram a distribuir algumas soluções, alguns direcionamentos do Senhor, né, um após um, né? Aqui de cima veio uma boa mensagem, né, de mim, de Priscila, através do Senhor, né, mas outros vieram e na congregação trouxeram também uma boa palavra. Amém? Há uma unção para aquilo naquele local, naquela hora, né? Tinha ordem. Amém? Só para você ficar sabendo, não era desordenado, mas o Senhor ordenou um a cada um e trouxe alívio para alguém. E a gente se levantou, como eles se levantaram em oração. E naquele dia do sábado, falando agora, eu tenho convicção, irmão, no meu espírito, que vidas de pessoas foram transformadas, vidas de pessoas foram restauradas, mudadas comportamentos, porque procuraram ao Senhor. Em vez da murmúria, em vez de dar oxigênio ao diabo, porque eu não sei se você sabe, mas quando você se levanta uma situação e você vai murmurar, vai reclamar, mas meu Deus, agora eu sabia que isso ia acontecer, está aí, olha aí o problema. Aí, aquilo outro, sabe o que o diabo está fazendo? Assim, ó, do teu lado. Como é bom escutar murmúria. Diga, está repreendido, está expulso. Aleluia. Toda vez que se levantar algo contra você, meu irmão, se posiciona no Senhor. Chegou a angústia, chegou os ventos fortes, chegou os tempos difíceis. Eu vou me prostrar. Eu vou atrás daquele que pode resolver. Eu não vou ficar mais temendo o diabo, nem as dificuldades, nem as circunstâncias. Eu vou atrás do meu Salvador. Assim como Josafá fez. Senhor, não és tu que nos livrou e fez eu nem passar por aquele povo para a gente não destruir aquela terra. Você pode até questionar: Senhor, não foi nem eu que provoquei isso, por que veio esse vento contra mim? Pai, o Senhor é o Deus que me livra de todas as coisas. Então é no Senhor que eu vou me apegar, é o Senhor que eu vou me prostrar, é no Senhor que eu vou recarregar minhas baterias. E eu não vou passar por essa peleja sozinho. Porque, meu irmão, os melhores dias da sua vida não é quando você faz. Eu não sei se você já percebeu isso. Quando você está no fundo do poço, você não tem mais o que fazer, né? Só vê escuridão ao seu redor, só vê dificuldade. Como é que eu vou sair daqui? Aí você começa a olhar para o seu Redentor. Você começa a olhar para cima. Aí lá para cima, naquele poço, naquela dificuldade, você só vai olhar os céus, de onde vem o teu socorro. Amém? Você não pode se apegar àquilo que você está vendo. Você não pode olhar para a falta, mas você deve olhar para a fonte, que é Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso provedor. Amém? Assim Josafá fez. E no verso, vamos continuar, verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor.
que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvavam-se a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluia. Eu não sei o que você entende aqui, mas eu entendo que quando eu me posiciono no Senhor e levanto minhas mãos para adorar, não é eu que vou fazer mais, mas é Ele por mim. E os meus inimigos irão ser confundidos, e eu não serei atingido, nem sequer pelejarei. Porque os melhores dias da minha vida não é quando eu faço, mas é quando o Senhor faz por mim. Diga: é quando o Senhor faz por mim, os melhores dias da minha vida. Aleluia. Eu tenho uma empresa, e por diversas vezes sou provado no que diz respeito a despesas, vamos dizer assim, né? E se levanta muitas dificuldades. Você diz: meu Deus, eu faço tão direitinho para a gente não precisar ter um retorno nessa situação, né? E aí às vezes vem aquele sentimento de querer murmurar. E graças a Deus pelos cultos que recebemos aqui, prestamos ao Senhor, que recarregamos nossas baterias, né? E a gente muda a nossa confissão, diz: Pai, onde há um problema eu sou o solucionador, porque a solução está em mim, porque o Espírito Santo está em mim, eu não vou sozinho, vai dar certo. Teve um bendito de um ar-condicionado que quis me testar por esses dias e um cliente até bom. E aí eu fui uma vez, fui 2 vezes, 3 vezes, aí eu já não sabia mais o que fazer. Todo o conhecimento técnico que eu tinha, a gente já tinha colocado ali em prática. Eu disse: rapaz, eu vou orar. E apliquei o que era para aplicar com os equipamentos e eu orei por aquele aparelho. Senhor, mas não por um aparelho em si, mas por conta da situação, já estava desgastante 2, 3 vezes. E um cliente tão bom, eu disse: Pai, agora é contigo. E naquela dificuldade oramos, entregamos ao Senhor. Eu acho engraçado o Ítalo, o irmão que serve aqui na mídia, no trânsito também, ele trabalha comigo. E ele vê quando o negócio está acochando. É engraçado o Ítalo. Aí ele pega no celular, aí começa a botar uns louvores lá. Não, vamos cantar que vai dar certo, vai dar certo. Ele é bem assim, sabe? Vai dar certo. Não. Aí ele começa a botar um louvor e ele mesmo começa a cantar lá, sabe? Sabe aquela paz que chega, apesar do nervoso da situação, mas chega uma paz, né? Que muda toda a situação. É isso que eu quero te convidar de manhã. Quando as dificuldades se levantar, meu irmão, se levante em adoração ao Senhor. Começa a louvar Ele. Ei, é diferente, os resultados são outros, meu irmão. Eu posso lhe testemunhar que aquele ar-condicionado ficou bom. Eu não sei como. Eu não achei o problema dele, mas o Senhor achou e pelejou por mim. Amém. Mas aí os problemas não acabam. Naquela mesma semana, naquele mesmo dia, me chegou um imposto acima daquele que eu tinha me programado para pagar. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? E assim eu faço, não sonego imposto, graças a Deus por isso. Mas eu acho ruim. Não sei se você acha bom pagar imposto, injusto, né? Mas eu acho ruim. E também me levanta cada situação, irmão, que eu fico pensando. Toda ideia que vem na minha mente é murmurar. Eu fui, de fato, quinta-feira eu fiquei bem entristecido. Estava tão bem, irmão. Estava tudo fluindo, dinheiro na conta. Não tem aquele negócio, aquela confissão que a gente faz, contas pagas e dinheiro sobrando. Eita, aleluia. E aí, o abençoado do contador não tinha o que fazer, me manda um boleto altíssimo. Eu disse: meu Deus. E aí na hora eu parei e falei para Ítalo e Julian, que estavam lá na oficina, só: eu vou para casa,
porque eu não queria confessar nada errado, irmão, mas eu fiquei muito triste. E aí no percurso entre a empresa e a minha casa, não é tão longe, eu estava de pé, eu fui andando, e aí eu, triste por dentro, não queria verbalizar aquilo, mas aí eu comecei a render graças ao Senhor, rendendo graças e levantando as mãos. Muito obrigado, Pai. O Senhor me segurou até aqui. Se o Senhor supriu uma vez, o Senhor suprirá de novo. E adorando ao Senhor naquela situação, aí me veio a lembrança. Eu disse, ué, mas o dinheiro já não está na conta? Por que tu está triste? E aí eu chego em casa, né, demonstro a Priscila que eu estava um pouco... Ela, já deu tudo certo. Eu não sei como é isso não que a Priscila tem não. O mundo desabando do meu lado, ela, já deu tudo certo. Fica tranquilo. E aí essa paz que muitas vezes vem dela, né, me pega assim, eu sei mesmo, Pai, muito obrigado, porque o Senhor já supriu. Porque eu poderia estar aperreado se o dinheiro não tivesse na conta, né? Mas quando chegou a dificuldade, o Senhor já tinha solução. Aleluia, como é bom servir ao Senhor. Porque eu já me encontrei em situações, irmãos, que eu murmurei, o boleto chegou e o dinheiro não. E aí, ó, abalado, cheio de razões para murmurar, cheios de dificuldades, mas o Senhor me lembra que é Ele que me supre de todas as coisas. E eu estou aqui com as contas pagas, amém? O dinheiro está quase sobrando, mas vai sobrar mais, amém? Porque Ele é o Deus que supre todas as minhas necessidades, amém? Porque quando a gente se levanta, meu irmão, em meio à dificuldade, para adorar o Senhor, nós não seremos abalados. Ele vai lembrar, né, através da minha esposa, ei, fica tranquilo, ei, a casa firmada na rocha. Os ventos vêm, você vai surfando. Tira a onda, meu irmão. Tu tem um Deus que vai na frente. Aleluia, em meio à adoração, Ele desbaratina, né, tudo, né, confunde os inimigos. Aleluia. Eu estou orando para o meu contador dizer, ó, vai ter uma restituição aí para tu. Não tem aquele negócio, eu vou dançar antes de ver. Assim que tem que ser, meu irmão. Aleluia, celebrar. Nós somos o povo da fé, meu irmão. A Bíblia fala por 4 vezes, o justo viverá pela fé. Aleluia. Diga justiça. Diga justiça de Deus sou eu em Cristo Jesus. Aleluia. Isso você só alcança pela fé. A fé muitas vezes não vai ter lógica. A fé não tem lógica não. Mas como? Como é que um povo se junta? Presta atenção. Como é que o povo se junta para destruir o povo de Judá e eles mesmos se destroem? Você estava junto por um propósito. E aí a confusão chega, o pau canta, eles mesmos matam um ao outro. Vai lá para o verso 25, só para a gente finalizar. Vê como Deus faz. 25. Mídia, isso. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor por isso. Acharam aquele lugar vale de bênção e chamaram aquele lugar vale de bênção, que até o dia de hoje. Amém? Quando os benefícios do Senhor chegar para você, vai ser tanto, mas tanto, que para carregar vai demorar 3 dias. Aleluia. Se acostuma. Grupo de louvor, sobe aí. Se acostuma, meu irmão. Aleluia. Vocês viram que eu estou mais sabido? Eu tirei o copo de água para não derrubar. Trouxe a minha garrafinha.
Ó. Estamos treinando. Aí eu já não topei na garrafinha. Daqui a pouco eu consigo botar o copo de água aqui sem tirar a distração de vocês. Amém? Vamos ficar de pé um pouco. Aleluia. Aleluia. Grupo de louvor, vocês podem cantar algo. Só para lembrar vocês, a gente finalizar.